Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou ensinar vocês como acumular, os valores, sendo que você tem duas dimensões de medidas, tá bom? Para você acumular eles durante o tempo ou durante alguma numeração que você queira fazer. Vamos embora. Aqui em gráficos, vou colocar a tabela. Primeiro eu vou colocar a tabela simples, tá? Incluir dimensão. Então vou ter aqui o ano e vou ter os grupos, os meus agrupamentos. Dimensão, ter aqui os meus grupos. E eu tenho eles à medida dos valores, Então, vou colocar aqui a soma dos valores. E qual que é a ideia? Deixa eu colocar aqui no formato de número. A ideia é você ir acumulando com o passar do tempo, Por exemplo, algodão aqui a gente tem 10 mil. Aqui em 2018 a gente tem 16 mil. Só que em 2018 eu gostaria de somar os 16 de 2018 mais o valor do algodão em 2017. Tá? Como é que a gente faz para fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que estruturar na imaginação uma tabela de uma forma que você consiga acumular os valores. Na minha exibição eu quero exibir ele dessa forma: o ano, o grupo e depois o valor acumulado, certo? Então, como é que eu vou fazer para estruturar e organizar isso de uma forma que eu consiga sair acumulando os valores? Bom, primeiro passo, a gente tem que deixar, por exemplo, uma classificação aqui que a gente consiga utilizar o comando enumerando as linhas por grupo, tá? Então, vamos lá. Se a gente quiser enumerar as linhas por grupo, a gente vai ter que usar a função rowNum. Legal, aqui a gente já tem uma numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí depois ele começa de novo. Por quê? Porque virou o ano, Virou-se o ano, mas não virou-se os grupos. Se eu filtrar aqui o grupo, por exemplo, só algodão, ele está me trazendo tudo número 1. Então, como a tabela tem que estar organizada para ela me trazer a numeração por grupo, a minha prioridade, minha primeira coluna tem que ser a grupo, certo? Então, colocando agora assim, algodão por ano, ele vai me numerar diferente. Aqui eu tenho a classificação de ano, vou estar colocando aqui a classificação por grupo primeiro. Isso. Agora sim, tá vendo? Está filtrado o algodão. Se eu tirar o filtro de algodão, a gente vai ter aqui, algodão, tá? Os anos. E agora sim, a quantidade de linhas que ele vai ter que somar. 1, 2, 3, 4. 4 linhas para trás mais ela, 3 linhas para trás mais a quarta linha. Depois bronze, 3 linhas para trás mais a quarta linha. E assim por diante. Agora a gente vai ter que colocar a função utilizando essa tabela virtual, como se fosse essa tabela virtual, nessa exibição aqui, tá? Para a gente ter a soma de valores. Como é que a gente faz para criar essa tabela virtual? Bom, a gente vai ter que usar a função aggr, certo? Com o grupo e ano. Ano classificado e grupo como primeira ordem de classificação. Então vamos lá, vamos criar aqui a função. Primeiro, a gente vai vir aqui em dados, medida, função. Vamos lá, vamos colocar primeiro a parte simples, tá? Soma da tabela virtual. Aí na minha tabela virtual eu vou ter grupo como a primeira prioridade e ano como a segunda prioridade, certo? E essa função vai me trazer a soma de valor. Legal? Primeira parte, ok, ele vai dar o mesmo resultado. Deixa eu colocar aqui em números, automático, número. Perfeito? Está exatamente no mesmo resultado. Como é que a gente faz agora para deixar isso acumulado de forma que ele, independente da classificação que a pessoa coloque aqui, você vê que quando eu mudei a classificação aqui, a numeração mudou. A gente vai ter que fixar a tabela virtual nesse tipo de classificação, tá? Para que a soma do acumulado funcione corretamente nessa tabela. Ou seja, em qualquer outra visualização que você queira colocar, esse tipo de soma aqui ele vai funcionar independente da classificação. Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, entrando aqui na edição na tabela,
a gente vai editar essa função e vamos estar colocando a classificação aqui na tabela virtual, tá? Aqui na tabela virtual a gente consegue colocar a classificação, certo? Então o grupo, ele é um texto, ó, a gente põe parênteses, tá vendo? E depois dentro do parênteses a gente dá vírgula e depois coloca o critério de classificação que a gente quer. Então o grupo, ele é do tipo texto e eu quero que ele seja na ordem crescente, tá bom? E a mesma coisa para o ano. Então um ano, ele é do tipo numérico e eu quero que a classificação dele também seja crescente. Desse jeito, a nossa tabela ela sempre vai seguir essa ordem de classificação independente da ordem de classificação que você queira colocar na parte de visualização, tá? A tabela virtual ela vai ser criada dessa forma e depois sim vai ser passada para a parte de visualização. E aqui na função de soma, a gente já consegue colocar aquela nossa função lá para ir agregando, né, as somas de campos anteriores, que é aqui range_sum. range_sum. Dentro do range_sum, a gente vai trazer a função above. Above, função de soma, offset nada, né? Porque ele vai pegar a linha atual e depois vai repetir isso pelo número de linhas que tem para trás. Vamos dar um aplicar OK. Ó, observe que a soma agora já começa a acumular. Se a gente for ver aqui nessa visualização, ó, algodão 10.000, algodão, aqui está 16.000, então 10 mais esses 16.700 dá 27.327, tá vendo? Já faz a soma certinho, ó, bronze 11.000, aí aqui bronze tem mais 19.000, deu 19.900, né? Deu 31.104. Já vai somando o item por item do grupo certinho, tá? Independente da visualização que você queira colocar. Ó. Mudei aqui a classificação. Minha classificação agora está por algodão. Ó. Observe que ele vai somando, depois ele começa de novo quando você muda o grupo. Tá? Se você quiser classificar aqui também desse jeito, ó, a sua função ela não dá o erro. Tá? Ela não dá erro independente da classificação que você coloca aqui, porque você já determinou na sua tabela virtual que a classificação vai seguir esse padrão, tá bem? Bom, era isso que eu tinha para mostrar e agora a parte de colocar no gráfico animado, né? Então, vou dar aqui um aplicar. O que a gente tem que fazer? O gráfico animado é só aquele gráfico lá que fica passando um ranking, sabe? Vou colocar aqui que foi o que muita gente colocou lá para ver como é que foi o desempenho do YouTube, ou do Twitter, ou de alguns grupos do Facebook durante o crescimento do ano, assim como você pode pôr também a sua animação na hora de mostrar o resultado, sei lá, de meta de vendas, quem ganhou, quem foi em primeiro, você vê a animação do tempo. Então vamos colocar aqui, esse aqui é o valor acumulado, e eu vou trazer aqui a extensão da Yoshida Click também, que eu fiz só para brincar aqui, que é barras animadas, essa aqui, barras animadas, vou estar convertendo para barras animadas. Aí aqui a gente tem aquela animação de... Deixa eu dar um concluído aqui. Com o passar do tempo, né? Como é que foi evoluindo cada grupo. Ó, 2017, como é que estava eles. Em 2018, Diamante passou na frente. 2019, Esmeralda ganhou. Platina chegou, mas vai passar. 2020, quase passou. Por muito pouco, Platina não passou Esmeralda. Ó, mas finalizou 2020 aqui, Esmeralda em primeiro lugar. Tá? Esse gráfico aqui eu coloquei algumas opções aqui de tempo, né, em milissegundos. A gente pode deixar com, sei lá, meio segundo para mudar. E aqui em dimensões também eu vou aumentar. Então, em vez de eu colocar ano mês, ou em vez de eu colocar ano, vou colocar ano mês. E vou estar alterando a minha medida também para ano mês aqui na medida. Senão o gráfico vai ficar meio confuso. Então aqui é ano mês. E a gente pode mostrar a animação agora se quiser, né? Dar um aplicar, concluído. Ó, desde o início, ele vai rodar aqui, vamos ver quem vai ser o vencedor, né?
Tá rodando aí, por enquanto prata liderando, ninguém toma a liderança de prata. Esmeralda e diamante passou, prata voltou, mas esmeralda continua. Ó, prata voltou à liderança em 2020, bom, terminou aqui 2020 mês 2 e esmeralda venceu por bem pouco, tá bom? Então é isso, galera, desejo a todos muito sucesso, espero que tenha ajudado principalmente a parte de classificação, agrupando os números, tá bom? E um abraço a todos, até a próxima.